Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito a vereadora Zenilda Lemos que realize a leitura de um versículo da Bíblia. Salmo 126. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham quem as constrói. Amém. Amém. Senhores vereadores, população que nos acompanha presencialmente pelas redes sociais, funcionários da casa, uma boa noite. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Está aprovada a ata da reunião anterior. Solicito a primeira secretária, a vereadora Silmara Gontari, que realize a leitura do expediente. Boa noite, presidente Tati. Boa noite, demais vereadores e vereadoras. Boa noite aos funcionários da casa e todos que estão aqui nos assistindo presencialmente e todos que nos assistem pelas redes sociais. Expediente de 20/3/2023. Ofício número 19 de 2023 da Secretaria de Administração, Finanças e Orçamento, encaminhando os balancetes do mês de fevereiro de 2023. Ofício número 070 de 2023 do Gabinete da Prefeita, encaminhando projetos de lei ordinário. Ofício número 082 de 2023 do Gabinete da Prefeita, encaminhando projeto de lei ordinário em regime de urgência. Projeto de lei número 19 de 2023, que altera o artigo 6 da lei número 3.649, de 23 de dezembro de 2003, e da outras providências. Projeto de lei número 20 de 2023, que autoriza o Poder Executivo Municipal a fornecer transporte de veículo para deslocamento de trabalhadores da Cooperativa de Material Recicláveis de Canoinhas. Segunda votação. Projeto de resolução número 03 de 2023, que concede título de cidadão honorário a Átila Medeiros Sarti. Primeira votação. Projeto de lei número 02 de 2023, que altera o caput do artigo 1 da lei número 6.621, de 27/8/2021, e da outras providências. Indicações. Indicação número 130/2023, de autoria do edil André Flenick, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e a senhora Sônia Maria Stelzny Groscop, secretária municipal de educação, a realização dos jogos escolares municipais, com a diversificação de modalidade, incluir, além das modalidades tradicionais como futsal, voleibol e handebol, incluir as mobilidades de basquetebol, atletismo, xadrez e tênis de mesa. Indicação número 131 de 2023, de autoria do edil André Flenick, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Anderson Rodrigo Martins Voit, autoridade municipal de trânsito, para verificar a possibilidade de alterar a sinalização da Avenida dos Expedicionários nas proximidades do posto de saúde, pois muitos veículos e motocicletas estacionam próximo ao portão, prejudicando a entrada e a saída da ambulância do SAMU. Indicação número 132 de 2023, de autoria do edil André Flenick, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Alfredo Escutetos,
secretário municipal de obras, para realizar a melhoria da rua João Leonardo Gonçalves, também verificar com os moradores se existe o interesse em participar de um programa de pavimentação comunitária. Indicação número 133 de 2023, da autoria do edil André Flenick, que solicita à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Rotilho Roeder, secretário municipal do planejamento, para a realização a manutenção das calçadas da rua Guilherme Prutz, quando for responsabilidade da prefeitura, e cobrar dos responsáveis em área onde a calçada é de responsabilidade privada. Indicação número 134 de 2023, da autoria do edil André Flenick, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Luiz Mário Dranca, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, e ao senhor Rafael Rotilho Roeder, secretário municipal de Planejamento, e à Vigilância Sanitária, para a realização um estudo a respeito da instalação de um chimarrodromo nas praças do centro da cidade e também na estação de Marcílio Dias, observando que nesse projeto deve-se pensar em aquecimento de água através de fonte removável, com temperatura adequada ao chimarrão e, se possível, ao tererê. Também pensar na segurança do equipamento com instalação de câmera de monitoramento. Indicação número 135 de 2023, de autoria do edil William Godoy, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Alfredo Escutetos, secretário municipal de obras, a melhoria na rua Miguel Clempos e rua ao entorno, devido aos problemas históricos de erosão na rua. Solicita-se estudo de melhorias na drenagem da rua para que não se forme erosões tão rápido. Indicação número 136 de 2023, de autoria do edil William Godoy, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Rotilho Roeder, secretário municipal de Planejamento, para que seja tomada providências em relação à caixa de água do banheiro que está vazando, está quebrada no Parque de Exposição. Indicação número 137 de 2023, da autoria do edil William Godoy, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Rotilho Roeder, secretário municipal de Planejamento, melhorias na rua Curitibanos, trecho 1 e trecho 2, e solicita-se que seja dado continuidade no projeto de asfaltamento de ambos os trechos, tendo em vista que há projeto pronto, sendo necessário apenas a atualização da tabela SINAP. Indicação número 138 de 2023, da autoria da vereadora Tati Carvalho, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Rotilho Roeder, secretário municipal de Planejamento, a manutenção dos brinquedos e do banheiro da Praça Lauro Miller. Indicação número 139 de 2023,
da autoria do edil Adilson Steidel, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Rotilho Roeder, secretário municipal de planejamento, estudos para a implantação de uma lombada na rua Antônio Liller, próximo à igreja Madre Paulina, e a finalização de Bocas de Lobo. Indicação número 140 de 2023, de autoria dos edil Oílio Godoy e Vilmar Sudoski, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Alfredo Escutetos, secretário municipal de obras, melhorias na rua Otávio Tabalipa, trecho entre a Avenida dos Expedicionários e a rua Adolfo Badi, e ruas transversais. Indicação número 141 de 2023, da autoria da vereadora Silmara Gontaric, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Alfredo Escuteto, secretário municipal de obras, a manutenção com patrola e colocação de material na estrada de acesso às famílias que moram próxima à Igreja Católica de Barra Mansa, indicando na SC 120, passando pela propriedade do Nelson e do Virgem, retornando até a quadra em frente à igreja, e também da SC 120 até a propriedade de Eduardo de Souza, passando pela propriedade do senhor José Vieira. É isso, dona presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito que se informe se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Vereador André Flenick. Com a palavra, vereador. Senhora presidente, brevemente. Sobre as solicitações de hoje, eu destaco a rua Guilherme Proust, que é a rua ali que dá, onde seria o Parque de Canoinhas, né, que eu acredito que não vai para frente no momento. Para quem pratica atividade física é bem complexo. O risco de acidente está grande, é uma rua que o pessoal que corre prioriza, né, por ser em tese mais segura, mas está bem complicada a situação ali, e eu solicito uma celeridade, né, para consertar essas calçadas. Outra indicação que eu quero dar um destaque é sobre a construção dos chimarródromos. Nós, como sabemos, já fomos capital mundial da erva mate, hoje nos contentamos com o título estadual de capital estadual da erva mate, e nós não temos nenhum ponto de referência alusivo ao chimarrão, apesar das cuias, não é algo especificamente prático. O chimarródromo é, na verdade, uma fonte de água na temperatura ideal, que seriam os 80 graus Celsius do chimarrão, e também uma água gelada. Tem alguns modelos na cidade de Videira que me passaram hoje, né, depois que eu publiquei nas minhas redes sociais. Eu acredito que Canoinhas, uma forma da gente fazer uma alusão ao título que nós temos, é termos esses pontos de convivência com essas máquinas com energia renovável, claro, com uma segurança anti-vandalismo e com as autorizações da vigilância sanitária. Era o que continha, senhora presidente. Senhora presidente. Com a palavra, vereador Gil. Senhora presidente, cumprimento Vossa Excelência, os demais vereadores e vereadoras. Quero aqui cumprimentar o público que se faz presente, o pessoal da Secretaria de Obras, na pessoa dos Zico, Marcelo, Roberto. Também cumprimento aqui o Carlos Eduardo, o Dudu, o Geraldo, os demais companheiros que se fazem presente aqui e aqueles que nos acompanham pela internet. Só um alerta aqui, eu estou ouvindo aqui as indicações e até mesmo alguns requerimentos, sendo direcionado ao secretário Alfredo Escuteto, mas saiu uma portaria que não faz parte mais da Secretaria de Obras, parte do governo, foi exonerado, então teria que ver, não sei se tem outra pessoa já responsável ou direcionado à pessoa responsável, que hoje nós não temos ainda um nome que vai atuar na Secretaria de Obras, a menos que nos confirme aí, mas até o momento não sabemos quem será o responsável. Mas enfim, só um alerta ali, porque o Alfredo Escuteto não é mais secretário de Obras da Secretaria. Eu estava aqui observando uma indicação que o vereador André tem apresentado, que é a indicação número 132, que fala sobre a rua João Leandro Gonçalves. A rua João Leandro Gonçalves é uma estrada que dá acesso
a 2 distritos, sendo ele Felipe Schmidt e Paula Pereira. E o André tem provavelmente observado ou recebido algumas informações sobre esse trecho da rua João Leandro Gonçalves, que é uma das ruas mais movimentadas, saída e entrada do município, que vem da área rural. Principalmente nesse período que a safra está toda a vapor e só no começo. Essa rua ela foi feita manutenção e ficou ótima mesmo a manutenção, mas o excesso de poeira que tem ali, Zico, Marcelo, Roberto tem um conhecimento, né? Ele não está causando só problemas à saúde de quem mora ali, pessoas com um problema de saúde, com asma, bronquite, mas o risco de acidente está muito grande devido ao grande movimento, fluxo de caminhão, veículos, então o pedestre não tem como passar nesse local ali, nesses períodos, principalmente agora com a safra, os caminhões que estão passando ali, e é um fluxo grande, e onde não tem outro desvio é ali mesmo. Estive em conversa hoje com um funcionário da secretaria lá, solicitando a possibilidade, Zico, de dar uma olhada ali para amenizar até a questão de evitar algum acidente. No dia de ontem, um veículo veio a capotar, se perdeu no meio da poeira, não sabia onde é que estava, rodopiou, capotou, teve prejuízos material do carro, mas, enfim, não temos informações se houve ferimentos. Segundo as informações, que amanhã vai um trator lá, vai utilizar até o tanque da Hortus Caraguatá, porque o da prefeitura está sendo ocupado por um agricultor. Então, a prefeitura, no governo do William Godoy, enquanto estava lá, realizou, deu ordem de serviço. Não, a ordem de serviço que foi a Juliana até que deu, mas o início foi dado de um projeto de pavimentação ali, vereador. Sabemos que ali a obra vai custar em torno de 3,5 milhões a 4 milhões. Estou chutando-se meio por baixo. É 1 quilômetro e pouco de asfalto, devido a ser uma rua bem larga, ela tem que ser uma pavimentação bem estruturada, porque é onde passa muito peso, sendo ela madeira, transporte de madeira e a safra que é escoado todo por ali. Nós estávamos esperançosos com o financiamento que tinha ocorrido, aprovação por esta casa, também pelo Banco do Brasil, um valor de 12 milhões que seria utilizado para esta pavimentação e também para outras pavimentação que seria Júlio Budante Netos, e também 2 milhões que seria utilizado para a Secretaria da Habitação em construção de casas. Infelizmente, o município não vai poder utilizar esse recurso devido ao prazo ser esgotado. A partir de agora, o município só poderá utilizar um financiamento a partir de 30 milhões. Mas é se fazendo dívida que se faz obras, né? Então vamos aguardar aí um novo projeto para ser autorizado e fazer os análises de como poder trabalhar. Então uma pavimentação comunitária ali é meio impossível, porque até mesmo a renda das pessoas e as condições de uma obra bastante cara. Então seria essas duas coisas que eu gostaria de ter apresentado aí, falado. Só uma observação no ex-secretário, que não é mais secretário agora, e sobre essa indicação aí que o nosso vereador aí tem apresentado aqui também, que precisa mesmo de uma melhoria ali, mas hoje só para amenizar o pó. Senhora Presidente, pela ordem, só respondendo. Bem observado, o vereador Gil, até eu não comentei muito. O William Godoy entrou em contato comigo hoje à tarde, né? Ele já me repassou sobre esse projeto. E hoje já conversei com a equipe da prefeita e sim, já está sendo feito um estudo para novos empréstimos para a gente dar continuidade nas obras da cidade. Creio que essa é uma obra que vai ser contemplada futuramente, porque, como o senhor disse, né, é uma prioridade para o município. E a pavimentação comunitária, claro, é uma sugestão, mas tem toda aquela questão de interesse dos moradores e a viabilidade econômica que tem que ser analisada. Contínuo. Senhor presidente, só a questão só para me concluir. Para deixar bem claro para quem está nos acompanhando e para todos aqui, que toda a obra é importante, mas essa obra da rua João Leandro Gonçalves não é mais um desejo, é uma necessidade de se fazer. Bem para o município, bem para todo mundo. Senhora Presidente, pela ordem. Com a palavra. Eu só gostaria de complementar, o vereador Gil, ele citou
de quando nós estávamos no governo, e eu quero reforçar que a gente teve uma reunião com a comunidade naquela oportunidade. Tinha lá umas 50 pessoas, né, Gil? E a gente apresentou as opções para eles. Se eles preferiam que fosse um asfalto comunitário, se fosse através do empréstimo, porque é um empréstimo que depois é onerada às famílias que têm terreno no local. E como ali tem pessoas que têm terreno de frente 10 metros e outras quase que a totalidade, então seriam custos que seriam altos para alguns dos moradores. Então a gente preferiu reunir essas pessoas e apresentar para elas tudo que nós tínhamos de opção. E ali na oportunidade ele ficou claro que eles querem um asfalto, independente da forma que for, depois a gente vê como que faz. Então, só reforçando, tinha uma ilusão que foi dado, inclusive para o vereador Gil, enquanto vereador, esteve no gabinete do prefeito lá com o prefeito anterior, e ele falou que tinha um projeto. E da mesma forma aconteceu comigo. Quando eu assumi, eu pensei que tinha um projeto, porque tinha sido me repassado isso, mas não tinha o projeto. Nós, quando assumimos, a gente mandou fazer esse projeto. O processo ele é muito demorado. A prefeita Juliana deu a ordem de serviço para a realização do projeto, não foi do asfalto. Agora esse projeto, eu imagino que está quase pronto. Tendo ele, a gente pode ir em busca de recurso. Eu quero reforçar, inclusive o pedido para o vereador Maurício e para o vereador Gil, para que eles conversem com a base deles do PL, porque eu farei isso amanhã em relação à rua Júlio Budante Neto, só que é diferente a questão da Júlio Budante, e eu falarei na sequência no meu requerimento. A Júlio Budante teve uma publicação no Diário Oficial do Estado, onde o Estado, através da Secretaria da Fazenda, repassaria o recurso para o município. Mas em relação à rua João Leandro Gonçalves, não chegou a ser publicado. Então a Júlio Budante está muito mais fácil de sair, e por isso que especificamente eu tratarei sobre isso no meu próximo requerimento. Só que a João Leandro Gonçalves havia sim o interesse do Estado de fazê-lo, mas através das emendas especiais do Plano 1000. Então, quem sabe numa próxima sessão a gente possa trabalhar especificamente isso, e com a base do PL a gente reaver esse recurso a nível de Estado. A gente sabe que o Estado tem recurso, a gente sabe que tem o interesse, e como bem pontuaram os vereadores Gil e André, é uma necessidade daquela comunidade e de todas as comunidades ali ao entorno. Obrigado, presidente. Seria isso. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador. Boa noite à senhora, boa noite às demais vereadoras, aos demais vereadores, os funcionários da casa, a imprensa. Boa noite ao público que nos assiste aqui presencialmente. Boa noite especial àqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Vou apenas contribuir brevemente aqui com a discussão. O meu amigo e vereador Gilmar Martins citou de que agora só financiamentos a partir de 30 milhões. Eu vou só esclarecer um pouco, deixar um pouco mais entendido para quem acompanha a sessão. Não é que é a partir de 30 milhões. O financiamento, você vai correr atrás dele em virtude do que você quer. De 1 milhão, de 2 milhões, de 3 milhões, seja como for. A diferença, né, Gil, é que a União, ela só garante hoje, ela é um garantidor de financiamentos a partir de 30 milhões. E o 12 milhões que passou um projeto por aqui, aquele projeto, sim, ainda se encaixava como garantia da União. Então, aquele era de 12 milhões com garantia da União. Hoje, em se tratando de negociações prefeitura e banco, um financiamento com prazo de 120 meses em cima de 30 milhões, ele sai muito mais em conta, vamos dizer assim, para ficar claro, a taxa de juro em cima do que em cima de um financiamento em cima de 12 milhões. Por quê? Porque tem o interesse do banco e tem a garantia da União. Quando você tem uma garantia da União, você consegue de que a taxa de juros seja mais atrativa. Então, por isso, essa fala do vereador Gilmar Martins, num valor de 30 milhões, e é com dinheiro que se faz obras ou se constroem as coisas, né, vereador? Então, é nesse sentido, só reforçando um pouco mais a fala do meu amigo Gilmar Martins. E a respeito aqui de uma indicação do vereador Adilson Staido, onde ele solicita estudos para a implantação de uma lombada na rua Antônio Liller,
E a finalização de Bocas de Lobo, ali, Adilson, ali está se aguardando um levantamento da Ampla Norte. Se o vereador William puder me auxiliar, até me corrigir, porque não se pôde fazer nada nessas obras inacabadas, porque ali realmente é um descaso. Eu passo ali todos os dias, passo de caminhão, de carro, a pé, e realmente ali está feia a questão das Bocas de Lobo. Mas talvez o senhor ainda não teve essa informação do governo, né? De que ali precisa realmente vir ter esse levantamento da Ampla Norte. Isso talvez o vereador William Godoy possa nos auxiliar um pouco melhor. Seria isso, presidente. Senhora presidente. Com a palavra, vereador. Vou buscar ser o mais sintético possível. Teve sim esse levantamento da Ampla Norte, o relatório ele ficou pronto, ele foi muito genérico. A nossa equipe da Secretaria de Planejamento, ela fez um levantamento, só que esse levantamento ele realmente foi muito frustrante para nós, porque a gente viu ali que algumas obras foi aplicado 90% do recurso, mas foi entregue 60%, ou seja, a corrupção ela foi muito ativa ali. E o que aconteceu, por que não foram colocadas essas tampas de lobo? Porque como estava em processo, em investigação, a justiça nos solicitou que a gente não mexesse para se comprovar o ato. Só que o que nós fizemos? Nós tá lá na Prefeitura Municipal, todos os relatórios, nós fizemos o levantamento de todas as bocas de lobo, bem como aqueles problemas que têm que ser resolvidos para não gerar risco à vida dos transuntes, e a Secretaria de Obras estava aguardando orçamento para a realização dessas tampas para fechar. São cerca de 300 tampas em todas as cidades, nas obras que estão paradas. Então, eu agora, em relação a isso, teríamos que perguntar para a Secretaria de Obras, Planejamento, são muitas pessoas envolvidas, em relação à continuidade disso, porque tinha que comprar ferro. Na época que nós estávamos na gestão, nós não estávamos encontrando fornecedor de ferro, tinha alguns problemas ali que não era má vontade da gestão, e nem é nesse momento, é porque não tinha para adquirir os materiais. Então tem que ver em relação a isso, a indicação do vereador com certeza é válida, agradeço ao vereador Maurício por lembrar da atuação que nós tivemos ali, mas agora a continuidade é o município fazer as melhorias ali, tampar para parar de gerar risco à vida das pessoas, e depois a gente vai ter que cobrar da empresa que era responsável ali. Porque se for para esperar por eles fazer, aqueles buracos ali vão fazer aniversário de 5, 10 anos e não vão ser fechados. Obrigado, vereadores. Vereador Adilson Staidel. Com a palavra, vereador. Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, vereadoras, público que nos assiste nas redes sociais, o público que nos assiste aqui, em especial o pessoal da Secretaria de Obras, na pessoa do Zico e os demais, também o Dudu, secretário. Só para complementar esse pedido aí da lombada e das tampas de boca de lobo, né? Que muitos moradores ali pediram, solicitaram, porque a velocidade ali está muito alta. E o trecho, né, Maurício? O senhor conhece bem ali pede para andar mesmo, né? Quem quer andar. Então tem aqueles horários de pico, de criança indo para a escola, chegando, pessoas ali. Realmente está muito perigoso. Então seria de grande importância essa finalização desses trabalhos, lombada e as bocas de lobo ali. Seria isso, senhora presidente. Não há mais vereador inscrito, senhora presidente. Senhores vereadores, a respeito dessa situação dessas obras inacabadas, nós temos também a Rua Francisco de Paula Pereira, né? Toda vez que alguém vai estacionar, a gente vê aí as pessoas pegando, não digo nem pegando meio fio, né? Mas pegando aqueles pavers que estão soltos ali, né? Quase que no acostamento mesmo. Tem várias ruas que estão dessa mesma forma, até vi que o vereador André está fazendo um requerimento nesse sentido em relação a outra rua também, até pedir para assinar junto. Mas eu creio que nós devemos sim fazer um levantamento de todas essas ruas, essas obras inacabadas, e solicitar informações para a prefeitura, quem sabe até para a justiça mesmo, porque eu vejo que está numa situação que está causando um transtorno enorme para os cidadãos de Canoinhas, para quem vem de fora também. Então, eu acredito que a gente poderia fazer um levantamento de todas essas ruas, de todas essas obras, e fazermos juntos alguns requerimentos, né, para que a gente possa solicitar que essas obras tenham andamento, então. Porque, realmente, além de estar causando risco, aí está muito feio para a nossa cidade isso.
Passamos ao grande expediente. Solicito a primeira secretária que informe se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Vereador professor Osmar. Senhora presidente, cumprimentando a senhora, cumprimento as demais colegas vereadoras e vereadores, cumprimentos a colegas amigos da Secretaria de Obras, o Dudu, as demais pessoas que nos assistem aqui presencialmente, as pessoas da casa, e também cumprimento aqueles que nos assistem através das redes sociais. Eu acho que não foi só eu, mas vários de nós vereadores, nós fomos procurados por profissionais da educação do estado de Santa Catarina, preocupados com o bochicho ou informações prévias do fechamento da nossa gerência de educação, Coordenadoria Regional de Educação, que é a CRE de Canoinhas. A CRE de Canoinhas, já, às vezes, no governo Moisés era GERED, agora virou CRE. Então, a CRE de Canoinhas é responsável pela educação estadual dos municípios de Porto União, Iriniópolis, Bela Vista, Canoinhas, Major Vieira e Três Barras. Esse canto nosso aqui, tão esquecido pelo governo do estado, já foi fechada a nossa regional da saúde. Então, antes de que esse pensamento do nosso governador, claro, tentando economia, tentando uma gestão mais enxuta, está pensando de aglutinar algumas geredes e levando nós para a Mafra. Mas, vereador Maurício, o senhor que é do PL, e o vereador Gil Baiano, não está presente, depois falarei com ele, nós temos que entender que, geograficamente, a cidade de Canoinhas é a mais central, é o polo. Porque daqui a Mafra dá 65 quilômetros, daqui a Papanduva dá quanto? 50, Monte Castelo, Porto União. Quer dizer, se nós fôssemos o polo e não levar para a Mafra, daqui a pouco começam a levar tudo para Mafra, e depois de Mafra vão levar para Joinville, e de repente não se sobe mais a serra para nos atender nesse local. Então a gente está fazendo um requerimento para todos os deputados estaduais, e eu irei pessoalmente, que marquei com o deputado Maurício Scudelac, que teve uma grande votação nessa região, é natural de Canoinhas, nasceu aqui em Canoinhas, é uma pessoa muito sensível aos nossos pleitos, vereadora Zenilda, que com certeza ele poderá nos ajudar. E claro que eu pedi para a Tati, claro que em seu nome também, de casos do PMDB, para a gente encaminhar pessoalmente, aos do PSD, vou entregar, Vilmar, para o Napoleão Bernardes, vou entregar para o Júlio Garcia, e pedir, mas especialmente, acho que nesse caso, vereador Maurício, é o deputado Maurício Scudelac, que deve tomar peito para, junto com as câmaras de vereadores, não só de Canoinhas, nós temos que, com Três Barras, eu falei pessoalmente, falar com a Câmara de Vereadores de Porto União e todas as demais câmaras de vereadores, para que daqui a pouco tira a gerência de educação, daqui a pouco tira o IMA, daqui a pouco Canoinhas, o nosso Planalto Norte, mais aqui no fundo, vai acabar ficando esquecido. E se nós nos calarmos, se nós quisermos falar depois que já estiver tudo pronto, eu tenho certeza que isso não vai se resolver. Então, eu agradeço a todos os colegas que já assinaram os requerimentos, que entregaremos em mãos àqueles deputados mais conhecidos, e aqueles que até pegaram votos em Canoinhas. Infelizmente, não temos ninguém do Planalto Norte, nem na Assembleia, nem na Câmara dos Deputados, e isso nos faz falta um monte. Aí nós temos que nos organizar politicamente e começarmos a falar desde já, preparar nomes, sem vaidades, sem cor partidária, mas que realmente tenha o poder de angariar votos e se eleger um deputado estadual, e nessa hora
ele poder brigar pela nossa região. Hoje iremos atrás, especialmente do deputado Maurício e os deputados do Norte, que sabe Joinville e Jaraguá, os que estão dali, para que nos possam ajudar. Agradeço muito a vocês. Amanhã não estarei aqui na sessão, porque irei a Florianópolis. Marquei a audiência com o deputado Maurício. Entre outras situações, levarei esta situação aqui. Também, hoje eu quero falar sobre uma situação das estradas e quero assim colocar muito claro ao pessoal da Secretaria de Obras que eu respeito demais o trabalho de vocês. Que vocês trabalharam junto com o vereador Gil Baiano e a Secretaria de Obras funcionava. O trabalho de vocês é muito bom e nós damos o nosso reconhecimento. Mas, por outro lado, eu tenho que defender-me e defender os colegas e defender as vereadoras. A vereadora Silmara, todos nós sabemos aqui o quanto que ela pede pelo distrito de Pinheiros. Quanto que ela pede por aquelas serras. O quanto que ela briga, quanto que ela vive pedindo aqui, e claro, não só ela, muitos de nós pedimos também, mas a Silmara mora lá. A Silmara tem um mercado que ela atende aquelas comunidades. Ela conhece casa por casa, como o vereador Gil Baiano conhece a região, o Gil não está aqui, né? A região aqui de Paula Pereira, essa região aí. Maurício conhece Bonetes, local que trabalha. Vilmar conhece Zenildo Campo da Água Verde. Eu conheço Altos Primeiro Piedade, a questão também do meu amigo Adilson, William, conhece, Tati, mais do centro. Mas, assim, a Silmara é da região de Pinheiros. E ela, realmente, às vezes, as pessoas perdem a paciência, e com razão. Perde a paciência com razão. Eu gostaria que se passasse o áudio lá, Márcio, e o que o rapaz mandou colocar nas redes sociais para que dizer o que estão fazendo. O primeiro lá que fala da serra lá, que estão fazendo um bueiro, não sei o que lá. E pode colocar o áudio que tem autorização para usar o áudio. Dá não cruzar. Eles estão fazendo um bueiro para o ônibus poder passar para ir buscar os alunos que não estavam conseguindo. Dá para adiantar aí, Márcio, se colocar já o áudio, que já deu para ver que estão trabalhando, né? Para nossa sessão ter mais celeridade. Não, só coloca o áudio desse rapaz aí da Serra, depois colocamos o último áudio. É só para mostrar para o pessoal. Ah, não passou áudio. Ah, então tá bem, pessoal. No áudio ali a pessoa pede para a Silmara, para que a Silmara reproduza isso aqui na Câmara de Vereadores, para fazer que eles estão fazendo isso aqui para ter possibilidades
deles poderem levar para que os filhos possam ir para a escola. É claro que além dos filhos, eles precisam para outras necessidades dessa estrada. E a gente está pedindo indicação. E para dizer que não é mais, ao final da tarde eu recebi esse vídeo, Gil Baiano, que é da sua comunidade, entre Fartura e Santa Aidê, onde o senhor deve conhecer muito bem, e a pessoa mandou áudio e disse que podia citar ele, é o seu Curoli, o nosso ex-secretário da Agricultura, uma pessoa que bastante trabalhou por Canoinhas e que estava lá voluntariamente ajudando a desencalhar o ônibus da escola. Seu Curoli, o nosso agradecimento ao senhor pela sua prestatividade. Pode passar então. Hoje, dia 21 de março, aqui é um sol quente, tempo bom. Veja só o que eu estou indo fazer aqui para dizer que as estradas do interior são criticadas sem ser necessário. Isso, capricha lá. É bem curtinho, picotinho, assim, mas precisando no melhor momento pra mostrar assim quase. Então, pode parar. Vereador Gil Baiano, o senhor conhece o local? Quando o senhor foi secretário de obras, o senhor conhece, trabalhou junto com essas pessoas que estão aqui, pessoas, existiam situações assim? Senhor vereador Osmar, a gente ali pode observar que o trecho da estrada parece bem conservada, mas deu para ver ali que tem uma valeta ali no vídeo que está represado a água aonde causou ali, provavelmente o ônibus foi fazer um desvio ali, dar um lado para alguém ali, onde acabou tendo esse problema. Na época que eu trabalhei na Secretaria de Obras, aqui está o Zico, o Marcelo, trabalharam comigo, o Roberto, né? Nós enfrentamos vários tipos de situações. Enfrentamos aí chuva, desde já eu falo para todo mundo que na época vocês faziam acontecer, não era o Gil, né? Porque o Gil não patrulhava, o Gil não trabalhava com reto, o Gil trabalhava com caminhão na ausência às vezes porque era puxado. Aí Roberto ali, um ótimo de um motorista, que era bonito de ver o Roberto esparramar uma brita nas estradas, podia ser com liso, tem uma prática, uma experiência, um conhecimento, enfim. Ezequiel, um conhecimento enorme que tem com a patrol. O Marcelo, na época, trabalhou ali na parte interna, ali, resolvendo questão de manutenções e peças e tudo mais. Enfrentamos, claro que nós enfrentamos, só que a equipe estava apta e não, no momento que nós estava lá, no início nós não tínhamos material, mas já logo em seguida a gente conseguiu aí a liberação da pedreira e tivemos êxito em poder britar. Aquela pedreira trabalhou de segunda a domingo até meio-dia, e aonde nós conseguíamos atender a demanda. Hoje está difícil vocês atender a demanda devido também à falta de material. Mas para esse tipo de problema ali, tem que percorrer uma retroescavadeira, abrindo os esgotos, não deixando aquela água parar, para esse tipo de fenômeno não vir acontecer. E sabemos que o transporte escolar tem que chegar no horário certo das escolas, porque os alunos têm um horário para entrar nas escolas. Então, ali necessita mesmo de um bueiro ali. Pode ver que até deve ter um bueiro, mas deve estar entupido ali. A gente só trouxe isso aqui, o pessoal da Secretaria de Obras, para a gente mostrar o que a gente escuta todo dia.
E claro, como bem falou, tem um dizer do vereador Gil Baiano, que o vereador é o para-choque da comunidade, que a primeira pessoa que eles procuram a comunidade é o vereador. E a gente tem que colocar isso aqui para potencializar a voz desses munícipes. Não é uma crítica, mas assim é uma maneira de... Se a pessoa nos procurou, né, Silmara? Nós temos o dever de trazer para cá e levar o conhecimento às demais autoridades. Agradeço vocês pela atenção e uma boa noite a todos. Vereador Osmar? Sim, presidente. Se me permite a palavra em relação, né, a essa situação da Coordenadoria Regional de Educação, eu fui convidada hoje para me reunir, então, com funcionários ali, foi às 17 horas essa reunião, e elas me enviaram, então, um documento, vereador Osmar, e esse documento eu já solicitei, e se o senhor me permite também, que ele acompanhe todos os requerimentos que estamos fazendo para os deputados. Com certeza. Esse requerimento, ele mostra que a CRED Canoinhas fica a uma distância de aproximadamente 66 quilômetros de Mafra, tá? E aqui ela diz que atende 6 municípios: Bela Vista do Toldo, Canoinhas, Iriniópolis, Major Vieira, Porto União e 3 Barras. Atende 22 escolas, 4 unidades descentralizadas do SEJA, 2 unidades prisionais, Canoinhas e Porto União. Atende também 6 extensões de ensino médio que funcionam nas escolas municipais. Uma extensão na localidade de Rio Branco, que fica distante 40,3 quilômetros da Escola Estadual Horácio Nunes, em Iriniópolis. 2 extensões, sendo uma distante 23 quilômetros da localidade de Rio Novo, outra de Rio Claro. Então, são várias escolas que eles atendem, né, que já são distantes de Canoinhas. Já não são tão perto de Canoinhas. Imagine se ficar em Mafra. Colocam aqui também que atendem uma escola indígena. Então, fica muito difícil para essas pessoas que hoje são atendidas aqui para se deslocarem para Mafra para um atendimento lá. Tá? Esse documento que eles mandaram ainda diz que a Coordenadoria de Canoinhas presta os serviços de alimentação escolar, entrega de alimentos e fiscalização dos serviços prestados pela empresa terceirizada e escolas em regime de autogestão. Busca ativa, alunos do Apoia, atendimento a familiares sobre diversos assuntos, educação especial, bolsa estudante, enfim, são vários os serviços que a Coordenadoria Regional de Educação presta hoje aqui em Canoinhas. E se sair daqui, são muitas pessoas que vão ser prejudicadas. Então, eu já pedi para a assessoria da casa para que esse documento acompanhe todos os requerimentos e para que nós possamos lutar juntos, então, para que a gente não tenha mais uma coisa fechada em Canoinhas. A gente já tem aí dificuldade com perícias médicas, já perdemos o EMOSC, então não podemos perder isso também. Então, agradeço ao senhor por me alertar sobre essa situação. Agradeço a Vanessa, que me enviou esse documento, que fez em conjunto com outras funcionárias. E esse documento, senhores vereadores, vai estar disponível para todos os senhores também. Muito obrigada. Obrigado a você, presidente. Vereador Osmar, se me permite? Sim, vereador Gilmar. É bastante triste, né, essa história de que cada vez querem tirar um pedaço daquilo que já foi conquistado, né? Muito triste isso, porque várias coisas já levaram, já tiraram, já desmontaram, já carregaram, e cada vez que a gente aposta em um novo governo, esses novos governos vêm decepcionando o Planalto Norte. Parece que o Planalto Norte não pertence para Santa Catarina e não deve ser assistido. Jorginho Melo, não sei se é bem do conhecimento dele ou não, mas espero que seja, né? E que ele não esqueça do Planalto Norte. Aqui ele foi extremamente bem votado, ele aqui tem um respeito e uma consideração por esse povo admira ele, quer muito bem ele, e com isso ele precisa realmente, vereador Maurício, olhar pelo Planalto Norte. Eu quero voltar aqui, além de que estão querendo levar a nossa Regional de Educação, voltar a nossa SC 477. Mas por que não anda? Senhor governador Jorginho Melo, por que não acontece?
O senhor sabe da nossa necessidade. O senhor conhece a nossa região. O senhor esteve aqui várias vezes. Mas por que o senhor não autoriza para que se inicie as obras? Isso é muito triste. Parece que o Planalto Norte tem que ser desprezado. Cada um que assume lá e senta naquela cadeira, esquece do Planalto Norte, esquece de Canoinhas, esquece da região em torno de Canoinhas. Isso é triste, gente. Isso é muito triste. Eu vejo desde Raimundo Colombo, que é do meu partido, que é do PSD, que não nos ajudou, que não trouxe aquilo que Canoinhas precisava, e assim sucessivamente. As coisas vêm vindo com Moisés, não aconteceu. Agora que está tudo alinhado, que nós estamos com a bola na marca do pênalti, e é só fazer o gol, agora o Jorginho não vai te autorizar, não vai autorizar como juiz, não vai autorizar a fazer? Bater o pênalti? Por favor, isso é muito importante, precisa ser dito. Sem ter medo, sem ter vergonha, sem ter receio. Nós estamos pedindo aquilo que nós precisamos, aquilo que é necessário. A região precisa crescer, precisa se desenvolver, precisa aumentar o trabalho, a renda. E essa estrada, essa SC 477, faz parte de todo esse processo do crescimento da região do Planalto Norte. A grande maioria do que se produz, do que se faz na nossa região, passa por essa rodovia, vereador Osmar. Então precisa ser falado. Da mesma forma, o retorno com relação ao que já fizeram e que aí o governador atual não tem culpa, com a saúde, com o que aconteceu. Agora, precisamos que ele olhe por nós, veja o que já fizeram de errado conosco e nos ajude a não fazer errado agora e nos atender. Isso é a minha fala e a minha colocação. E com relação à vereadora Silmara, da sua região lá, e o que o vereador Osmar colocou, aqui ninguém está criticando nada em especial, mas precisa ser apontado aquilo que está errado. De alguma forma precisa ser visto. Então, foi colocado, agora é a condição da Secretaria de Obras, através do Executivo, ver o porquê que chegou naquele ponto, o que aconteceu, deve ter uma justificativa, deve ter uma explicação, e na altura, com toda certeza, vai ser esclarecido o porquê que isso chegou nesse ponto, né? Mas, entanto, faz nos dois casos, né? Tanto na região aqui da Paciência, ou Fartura, não sei bem a região ali, quanto lá para o lado dos Pinheiros, todas elas, com toda certeza, o Executivo Municipal vai ter uma justificativa na altura para justificar o porquê que isso aconteceu, né? Porque nós estamos falando do transporte escolar, a gente vendo o ônibus lá, inclusive um ônibus bastante antigo, né? Pelo que deu para ver ali, bastante velho. A impressão que me deu, parece que nem para-choque tem, não sei, talvez eu estou exagerando, e eu não quero ser nenhum exagerado, muito longe disso. Mas, poxa vida, que triste tudo isso. Professor Osmar? Com a palavra, Gilson. Complementar. No meu ponto de vista, esse motorista, sim, sabe, eu sei que as estradas estão ruins, né? Eu ando muito no interior. Sempre se encontramos com o Maurício, né? E eu, graças a Deus, nunca fiz uma avaliação daquela ali. Aquele para mim, me desculpe, mas, sinceramente, sabemos que as estradas estão ruins. Mas o motorista dele tem que rever a categoria da carteira dele. Seria isso, senhor presidente? Eu acredito que, então, deveriam colocar pessoas da Secretaria de Obras, comandando a Secretaria de Obras. Temos pessoas aqui que trabalharam há tanto tempo ali, que conhecem a situação e sabem como fazer. Quem sabe escolher alguém da Secretaria de Obras para tocar a Secretaria de Obras não seria o ideal e não trazer uma pessoa de fora. Eu acredito que nós juntos vamos brigar para que a Gerência de Educação de Canoinhas e que nenhum órgão mais de Canoinhas seja tirado e sim trazermos de volta a questão da saúde, que é a agência regional que foi tirada aqui de Canoinhas. Então seria isso, muito obrigado, uma boa noite a todos. Passamos à ordem do dia. Senhora presidente. Com a palavra, a vereadora Zenilda. Senhora presidente, eu solicito a inclusão na ordem do dia para a primeira votação do projeto de lei número 020/2023, que autoriza o Poder Executivo Municipal a fornecer transporte de veículo para deslocamento de trabalhadores da Cooperativa de Materiais Recicláveis de Canoinhas. E ainda, senhora presidente Tati Carvalho, solicito que seja colocado em deliberação do plenário a retirada do regime de urgência do projeto de lei número 01/2023 para que nós possamos analisar melhor essa matéria.
Coloco em deliberação do plenário a retirada do regime de urgência do projeto de lei número 1 de 2023. Os que concordam permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Está aprovado a retirada do regime de urgência do projeto de lei 1 de 2023. Coloco em deliberação a inclusão na ordem do dia para a votação do projeto de lei número 20 de 2023. Está em discussão? Está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovada a inclusão na ordem do dia do referido projeto. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de resolução número 3 de 2023, que concede o título de cidadão honorário a Átila Medeiros Sarte. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade o projeto de resolução número 3 de 2023. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 2 de 2023, que altera o caput do artigo 1º da lei número 6.621, de 27 de agosto de 2021 e da outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 2 de 2023. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 20 de 2023, que autoriza o Poder Executivo Municipal a fornecer transporte de veículo para deslocamento de trabalhadores da Cooperativa de Materiais Recicláveis de Canoinhas. Despesa no valor de R$ 2.937,72, referente a transporte de trabalhadores, para conhecer o trabalho desenvolvido pelo projeto Recicleiro e Cidade. Está em discussão. Senhora Presidente. Com a palavra, a vereadora Zenilda. Boa noite, senhora Presidente, colegas vereadores. Eu quero fazer a justificativa desse projeto, então. Essa solicitação, então, ela é oriunda da equipe do CRAS Região lá do Campo da Água Verde. Lá no Campo da Água Verde, então, tem a Cooperativa de Materiais Recicláveis Recanto da Reciclagem. E desde o ano de 2007, o CRAS, lá do Campo da Água Verde, vem desenvolvendo um trabalho, faz parte do trabalho do CRAS, desenvolver atividades grupais, e a Cooperativa de Materiais Recicláveis é um dos grupos que o CRAS desenvolve uma atividade. Pois bem, senhora Presidente, no ano de 2009, a Cooperativa de Materiais Recicláveis, então, foi levada, através desse trabalho do CRAS, para conhecer iniciativas em Bituruna, no Paraná também, e algumas iniciativas lá. O que ocorre é que, desde a formação da cooperativa, lá no ano de 2007, há muita mudança de cooperados dentro da cooperativa. E eu estive visitando, então, no município de Caçador, um projeto de uma cooperativa semelhante ao de Canoinhas. E essas viagens, esses momentos técnicos de visitação a outros empreendimentos, ela serve como um base para ver naquilo que nós precisamos melhorar. Então, esse trabalho partiu de um planejamento junto com a equipe do CRAS Região 1, a Cooperativa de Materiais Recicláveis, e está prevista, então, essa visita técnica acompanhada por um assistente social do CRAS, o assistente social Vilmar, que vai acompanhar essa visita técnica, para nós, então, levarmos a cooperativa, para conhecermos esse trabalho e, com certeza, fazer aí uma parceria, se possível for, com o projeto Recicleiros, que é um projeto que a Prefeitura já se inscreveu e aguarda, então, a seleção. Sabemos que é muito difícil ser selecionado para este projeto, porque é um projeto a nível nacional, mas aquele que não concorre não sabe se vai ser aprovado ou não. Então, era nesse sentido que eu gostaria muito que os colegas vereadores, então, votassem pela aprovação desse projeto de lei, que vai possibilitar a Cooperativa de Materiais Recicláveis conhecer uma experiência semelhante ao município de Canoinhas, com relação ao nível de médio porte, que é o que nós temos em Canoinhas. Era isso, senhora Presidente. Continue em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 20 de 2023. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário, o vereador Vilmar Sudoski, que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimentos. 106 de 2023, de autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e à senhora Sônia Maria Stelzner Groscope, secretária municipal de educação, solicitando informar se o número de carteiras e cadeiras nos centros de educação infantis suprem as necessidades dos alunos, ou seja, se há uma carteira e cadeira por aluno. Caso estejam faltando, qual o prazo para regularização? Justifica-se este requerimento tendo em vista a reclamação de pais que informaram que existem salas de aulas em que alunos estão sem carteiras e cadeiras. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 106 de 2023. Requerimento 107 de 2023, de autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e à senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde, solicitando informar se a prefeitura disponibiliza vales transportes destinados aos usuários do CAPS, tendo em vista que há pacientes que têm feito o trajeto de Marcílio Dias e outros locais longe a pé até o CAPS, para participar das oficinas diárias. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 107 de 2023. Requerimento 108 de 2023, de autoria do Edil André Flenck e da vereadora Tati Carvalho, requerem que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Rodilho Rueder, secretário municipal de planejamento, solicitando informar se foi cobrada alguma providência da empresa que realizou a obra de revitalização da rua Francisco de Paula Pereira, devido à qualidade da obra, os pavers estão soltos, oferecendo perigo aos pedestres, ciclistas e motoristas. Entende-se requerimento às entidades da classe CREA, KU e CRT, em verificar se cabe punição aos responsáveis pela obra mal executada. Está em discussão. Senhora presidente. Com a palavra, vereador André. Nós já havíamos conversado até hoje à tarde, né? A vereadora Tati pediu para assinar junto. Parece que essa está numa questão judicial, mas eu novamente insisto, porque toda semana eu recebo fotos dessa rua estar no estado lastimável, é o nosso dinheiro que está ali, os pavers se soltando. E eu também pedi para estender esse requerimento aos órgãos de classe. No caso, o CREA, que é o Conselho de Engenharia e Agronomia, o CAL, que é o Conselho dos Arquitetos, e também o CRT, que é o Conselho dos Técnicos, e verificar se o responsável técnico agiu de forma incorreta e se cabe punição, porque, pelo jeito que está a obra, foi muito mal executada, até uma pessoa leiga sabe que não é um procedimento correto a ser adotado. Então, cabe ao Conselho verificar quem errou, a forma que errou e se cabe punição. Era o que continha. Continue em discussão. Senhores vereadores, no meu primeiro ano do meu mandato aqui na Câmara como vereadora, uma das primeiras obras em que fui à rua junto do ex-vereador e agora vice-prefeito Homer foi a da Vidal Ramos. Naquela época estava sendo feita da Vidal Ramos, da Paula Pereira. Estávamos na época, até nós chegamos a fazer uma live no Facebook, mostrando para a população, porque naquela rua tinha uma parte em que tinham vários materiais que estavam sendo utilizados, sim, para aquela obra. E o vereador, agora vice-prefeito Homer, chegou a pegar um desses materiais, um desses pavers na mão, e ele esfarelava. Talvez o Dudu está aqui até fazendo sinal de positivo, porque lembra, provavelmente, desse dia. E viemos até esta casa no dia, fizemos requerimentos, solicitamos informações. Por várias outras vezes solicitamos também, vereador André, as planilhas de medições dessa obra. Essas planilhas nunca vieram para esta casa. Mais tarde eu soube que isso foi mais uma situação que foi alvo de investigação, essa investigação que ainda continua.
Pedir para assinar junto esse requerimento, porque lembro bem do quanto nós lutamos e falamos aqui dentro, e na época ainda havia uma tiração de sarro dizendo que nós não éramos engenheiros e que o que estávamos falando não fazia sentido. Hoje a gente vê que faz sentido. Quando a gente olha aquela rua, o estado que está. Então, por isso, pedir para assinar junto esse requerimento e que todos nós, então, façamos esse levantamento de todas essas obras que estão nessa situação, para que a gente possa cobrar melhorias, inclusive das empresas responsáveis. Senhora presidente. Com a palavra, a vereadora William. Só para reforçar, já tem esse levantamento, né? O levantamento ele está pronto, está lá em mãos da Secretaria de Infraestrutura. Quem fez foi o Dorval. Ele, enquanto topógrafo, fez todo o levantamento lá. Ele havia ficado um tempo fora da prefeitura, retornou da licença especial e ele retornou fazendo esse levantamento total aí, que embasado com o da Ampla Norte, já é possível alguma cobrança judicial. Infelizmente, a gente sabe que a empresa que fez ali é uma empresa que tem um passado bem nebuloso em relação a obras, então a gente, como eu falei anteriormente, a gente sabe que vai ser bem difícil ali uma possível cobrança. O mais fácil seria, com esse levantamento, o município tomar providências e posteriormente cobrar judicialmente da empresa. Coisa que eu acho que seria muito difícil e enrolaria aí na justiça por bastante tempo, mas é o que tem que ser feito. Concordo com esse levantamento, mas já existe. O que a gente pode requerer é o próprio levantamento para que todos tenham acesso e saibam o tamanho do furo em relação a cada obra. Com certeza, vereador William. Essa é a solicitação, para que a gente saiba, inclusive, repassar para a população essas informações. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordem permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 108 de 2023. Requerimento 109 de 2023, de autoria do edil André Flenck e da vereadora Tati Carvalho, requerem que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, ao senhor Roberto Lut, responsável pelo setor de tributos, e à senhora Andriele Lutkowski, procuradora do município, solicitando verificar a legalidade da taxa de expediente para a impressão dos boletos do IPTU. Caso não seja constatada legalidade, deve-se parar com a cobrança e ressarcir os moradores cobrados de forma indevida. Está em discussão. Senhora presidente, eu recebi nessas últimas semanas, desde que começaram a cobrança do IPTU, algumas reclamações sobre a taxa de expediente, que seria uma taxa cobrada pelo poder público sobre a impressão dos boletos. E quem me mandou essa solicitação são normalmente pessoas de menor renda e pessoas que têm mais dificuldade de acesso a tecnologias. Isso acabou me fazendo entender que deve ser refeito alguma forma de verificar a legalidade da taxa e, se a questão é a impressão de boletos, achar alguma forma, seja até mesmo com aqui os trabalhos feitos na Câmara de Vereadores, para que seja isentado ou facilitado o trabalho na forma virtual. Nós temos aqui o Balcão do Cidadão, que é uma forma de nós conseguirmos dar acesso à população que não tem acesso à internet aos documentos digitais. Era o que continha, senhora presidente. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 109 de 2023. Requerimento 110 de 2023, de autoria do edil André Flenck, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Anderson Rodrigo Martins Voigt, autoridade municipal de trânsito, solicitando informações detalhadas de todos os investimentos em infraestrutura e sinalização realizados no ano de 2023. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 110 de 2023. Requerimento 111 de 2023, de autoria dos edis do edil André Flenck, solicita que seja encaminhado moção de parabenização ao senhor Adilson Bueno e demais organizadores e apoiadores da Supercopa de Vôlei pelo evento que atraiu praticantes da modalidade de Canoinhas e de outras cidades do Paraná e Santa Catarina.
Está em discussão. Senhora presidente, só ressaltando aqui que o voleibol é uma modalidade muito praticada em Canoinhas e esse evento movimentou, veio times de Jaraguá, de Bituruna, de outras cidades aqui da região. Então tem que dar mais que um mínimo parabéns, né? E claro, o Jean ali do Ondé do Esporte já está dando o apoio, né? Nós temos que trabalhar em conjunto com o poder público para que atividades como essa, eventos como esse, sejam realizados pela iniciativa privada em parceria com o poder público. Quanto mais eventos nós tivermos, melhor para o nosso atleta se desenvolver. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 111 de 2023. Requerimento 112 de 2023, de autoria do edil André Flene, que solicita que seja encaminhada moção de parabenização à equipe de futebol Atlântico Canoinhas, que mesmo sendo uma equipe amadora, com formação recente de time, derrotou a equipe profissional do Operário de Mafra na casa do adversário. Essa vitória demonstrou a alta qualidade, não só do time do Atlântico, mas de todas as equipes do futebol amador de Canoinhas. Está em discussão. Senhora presidente, desculpe a correção, vereador Vilmar, é futsal. Futsal. É a modalidade. Esse final de semana aconteceu um amistoso na cidade de Mafra e a equipe do Atlântico foi convidada pelo Operário de Mafra para fazer esse jogo. O ginásio lá em Mafra lotou, foi alguns torcedores aqui em Canoinhas e o time de Mafra, sendo profissional, com estrutura própria, todo, acabou levando um vareio do nosso time de Canoinhas. Isso é um saudosismo que nós tínhamos, né? O ADC Canoinhas, os times de Mafra, né? E agora a gente vê o quanto o nosso esporte amador é forte e pode ser valorizado. Não só pelo time do Atlântico, mas eu cito outros como o Parma, até o dos meus amigos, o Mamos, do qual sou torcedor, o Mamos Futsal. E quero deixar claro que o nosso esporte amador é forte. Talvez um olhar diferenciado ali para que nós possamos levar nossos atletas a nível estadual. Com certeza nós teremos times de competição e times de ponta com o mínimo de estrutura que eles precisam. Começando pelo ginásio, espaço para treinamento, entre outras situações. Era o que continha. Senhor vereador, senhora presidente. Com a palavra. Eu gostaria de assinar junto e já joguei contra o Atlântico, já apanhei bastante, sei o que é apanhar deles, mas fico feliz que agora o Operário de Mafra estava em festa lá, que estava retornando e também apanhou. Né? E é um time que tem muito a crescer, a se desenvolver, e eu vejo que o nosso município ele realmente é um formador de atletas. A gente tem campeonatos fortíssimos aqui, nossos campeonatos do interior, nossos campeonatos de bairro, a MOC lá do nosso amigo Ângelo, que realiza eventos lá grandiosos, inclusive, se não me engano, o Atlântico foi campeão lá, já foi vice-campeão também, o próprio campeonato municipal, que tinha um gestor que era uma pessoa que viveu o esporte a nível mundial, e nós temos novamente agora o Jean, que também viveu o esporte a nível mundial, então não vai cair a qualidade, eu tenho certeza, e a gente vai formar ainda mais atletas do nosso município. Quero assinar junto para que a gente possa motivar esses atletas a continuarem disputando campeonatos externos, e essa amostra que eles deram ali em Mafra foi para ver que a gente tem nível competitivo para bater qualquer time de futsal aí do estado. Então, muito sucesso aí ao Atlético. Senhor presidente, só pela ordem, quero, com certeza o vereador William pode, só quero desejar sorte ao time do Operário de Mafra no nível estadual, no profissional, e dizer que, Mafra, nós não somos inimigos, tem jogadores aqui de Canoinhas que vocês podem aproveitar e profissionalizar, então é uma oportunidade talvez para contratar alguns jogadores do Atlântico e dos outros times de Canoinhas. Fica a dica aí, pessoal de Mafra, e muito sucesso na competição a nível estadual, não me bato. Depois eu conto uma passagem nos bastidores no tempo passado do ADC que eu tive que sair correndo da rodoviária de Mafra. Era o que continha. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 112 de 2023. Requerimento 113, de autoria do edil William Godoy, requer que seja encaminhado ofício a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Rutilli Rueder, secretário municipal de planejamento, solicitando informar como está o processo de aquisição de massa quente. Na área central e nos bairros temos diversas ruas precisando de recapeamento e consertos, sendo urgente a aquisição desse material. Está em discussão. Vereador William,
quero te parabenizar pelo requerimento e lembrar que hoje tivemos um acidente. Pelo menos hoje eu vi a postagem de um cidadão canoinhense reclamando que o pai dele caiu de moto em um buraco na rua Getúlio Vargas. Então, é muito importante que a gente saiba quando que vai haver essa aquisição de massa quente, para que a gente tenha pelo menos essas ruas principais, por hora, onde passa muito motoqueiro, que seja feito esse recapamento, né? Temos ruas aí na área central, onde as pessoas se deslocam bastante, com buracos que realmente estão causando aí insegurança do povo. Claro, não podemos deixar de lado as ruas dos bairros, as ruas do interior, que a gente tem visto que tem muitos pedidos, mas as ruas de asfalto, a gente tem visto que o asfalto frio é colocado e já em seguida ele acaba sendo levado por chuva, então é urgente essa questão da massa quente. Continua em discussão. Senhora Presidente, eu gostaria de pedir para assinar junto também esse requerimento, também recebi os vídeos, né, sobre essa questão. Conversei hoje mais cedo com o Nene, que está aqui presente, agradeço pela resposta. Eu creio que urgentemente nós teríamos uma nova obra, sendo que já foram feitas 2 nos últimos dias, é uma rua complexa. Esperamos que dê tudo certo numa nova iniciativa. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 113 de 2023. Requerimento 114 de 2023, de autoria do edil professor Osmar, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciaú, prefeita municipal, e à senhora Damares Aparecida Pires, responsável pela vigilância sanitária, solicitando que faça urgentemente uma vistoria na rua Jorge Paulo, nas proximidades da casa número 411, devido ao despejo de esgoto nessa rua, que vem causando mau cheiro e fazendo valetas na rua. Está em discussão. Senhor presidente, bem rapidamente, então, na rua Jorge Paula, próximo do número ali citado, tem um esgoto, deve de uma casa, não sei do que lá, e esse esgoto, além de causar mau odor, ainda com a água na rua e os carros trafegando, acaba causando valetas. Então, que a vigilância sanitária vá lá, veja o que realmente está acontecendo e tome as devidas providências. Seria isso. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 114 de 2023. Requerimento 115 ao 155 de 2023, de autoria de toda a edilidade, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Aristides Simadon, secretário de Estado da Educação, e aos deputados estaduais, devido aos rumores do fechamento da Coordenação Regional de Educação de Canoinhas, apresentamos moção de apelo à permanência da coordenadoria em Canoinhas, devido aos importantes serviços prestados à população dos municípios de Canoinhas, Três Barras, Bela Vista do Todo, Major Vieira, Iriniópolis e Porto União. Esta Casa Legislativa não poderia deixar de manifestar o seu descontentamento com o possível fechamento da Coordenadoria Regional de Educação de Canoinhas, pois considera o distanciamento dos serviços da população em retrocesso ao desenvolvimento da região do Planalto Norte, que já vem sofrendo com afastamento das ações do governo estadual em outros setores. Diante da situação exposta, solicitamos a Vossa Excelência que interceda junto ao Governo do Estado pela permanência da Coordenadoria Regional de Educação na cidade de Canoinhas, para garantir os direitos da população dos municípios atendidos pela unidade. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Estão aprovados os requerimentos do número 115 ao 155 de 2023. Requerimento 156 de 2023, de autoria dos edis William Godoy, professor Osmar e Vilmar Sudoski, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Napoleão Bernardes, deputado estadual, solicitando recursos para a realização da revitalização da Praça Miguel Procopiac para melhor atender nossa comunidade e os praticantes de BMX e skate em Canoinhas e região,
a revitalização da praça atrairá mais visitantes ao município, ajudando tanto no esporte quanto no turismo. Está em discussão. Senhora presidente? Com a palavra. Bom, eu quero fazer menção aqui, desde o requerimento 156, até para acelerar aqui a sessão, até o 160. São requerimentos que eu estou fazendo para alguns deputados, os quais nós já sentamos, já conversamos, inclusive em bancada, para trazer recursos para o nosso município. Eu sempre falo que não adianta a gente só cobrar, só bater, falar que falta pedra, falta isso, tá chovendo dentro do posto, a praça tá feia, sendo que nós somos vereadores e a nossa função não é apenas bater. Eu já tive no governo, hoje estou aqui no legislativo e não é por isso que eu não vou auxiliar o meu município, independente de quem esteja na gestão. Faço referência aqui ao Dudu, que é o chefe de gabinete, e ao Maurício Nene, que está vicesecretário agora, e aos nossos servidores. Nós precisamos auxiliar o governo, nós precisamos trazer recursos, nós precisamos pensar nos 55 munícipes que precisam ter os seus atendimentos na área da saúde e nas suas diversas áreas, e precisamos que os senhores hoje que estão lá, enquanto funcionários, gestores, que vocês façam o que vocês estão fazendo, aplicando os recursos e fazendo com que eles cheguem onde é necessário. Mas nós, além de fiscalizar, além de verear, ouvir a população, temos que auxiliar também na busca desse recurso, porque nós fizemos campanha para deputados, fizemos campanha para governadores, para senadores, e agora a gente tem que ir lá cobrar eles para que eles olhem para os nossos municípios. Nós vamos cobrar o que lá do governo do estado. Inclusive, eu não sabia que o vereador Osmar também estará para lá, né? Eu estou saindo da sessão e vou para Florianópolis. Minha intenção é estar lá amanhã cedo em diversas audiências. Nós levaremos então esse pedido de revitalização da Praça Miguel Procopiac, a qual ela tinha ali muitas árvores, uma situação bem precária. A gente deu uma movimentada ali, inclusive eu pintei, eu mesmo, enquanto assessor de juventude, fui final de semana lá, há uns 3, 4 anos atrás, realizamos algumas pinturas, mas já está precisando de uma manutenção lá. Então a gente vai buscar recurso para aplicar um projeto que está sendo encaminhado junto com esse anexo aqui e vai ser enviado também para a prefeitura, de um projeto que os próprios meninos lá da Câmara da praça fizeram. Lá tem arquiteto que pratica BMX, lá tem designer, lá tem diversos profissionais, e esses profissionais se uniram, fizeram esse projeto, repassaram para mim enquanto eu estava assessor da juventude ainda. Eu estou brigando há algum tempo já em busca desse recurso, mas até que enfim encontramos um deputado que olhou para Canoinhas e disse: eu vou mandar recurso para isso. Traga o projeto, traga o que vocês precisam e eu vou mandar recurso para isso. Então, deputado Napoleão, do PSD, ele vai nos receber lá. Esse requerimento está assinado por mim, pelo vereador Vilmar, pelo Osmar, que fizemos campanha para ele, e a gente vai cobrar para que esse recurso venha para que vocês possam aplicar. Também estaremos lá cobrando, numa audiência que teremos com o GR Comper, com a equipe da infraestrutura, recurso para Júlio Brant Neto. Como eu falei, foi publicado, esse recurso ele já saiu no DOI, então nós estamos indo lá com fundamentação para que a gente possa reaver esse recurso. Eu imagino que em poucos dias a gente terá esse projeto pronto. A prefeita há poucos dias autorizou para que a empresa fizesse o projeto, e com esse projeto a gente vai poder executar. Então a gente já está se antecipando, indo lá para cobrar que esse recurso venha. Também teremos uma audiência com a deputada secretária Carmen Zanotto. Ano passado a gente já teve uma reunião com ela. Ela já se comprometeu em mandar para Canoinhas o valor ali para as manutenções dos postos de saúde. Nós temos um levantamento aqui que nós temos cerca de R$598 mil de manutenção em postos de saúde para ser realizado. Quero agradecer a ex-secretária Dani por todo esse levantamento que ela fez toda com a estrutura que nós tínhamos, e agora nós precisamos desse recurso. Então, a secretária está mais forte ainda, agora está no governo Jorginho, um governo forte, um governo que tem condições de nos auxiliar, e a gente está indo lá para cobrar que ela nos ajude, se não por vias do governo do estado, auxiliar para que ela, junto com o governo federal, nos mostre o caminho para que esse recurso venha e a gente possa recuperar os nossos postos. Também o requerimento 160, que nós tratamos em relação a Marcílio Dias.
A gente fala muito aqui de Marcílio Dias, tivemos reunião aqui com o pessoal do artesanato alguns dias atrás, e para que a gente possa melhorar ainda mais e atrair ainda mais pessoas para o município, pro distrito de Marcílio Dias, a gente está propondo uma praça e não adianta só propor e não falar como que vai ser construído. Então, vamos em busca de recursos. A gente tem uma equipe competentíssima na Secretaria de Planejamento para realizar um projeto ali integrado, integrando o turismo, integrando o esporte. Nós já temos alguns projetos pré-iniciados ali e as pessoas nos cobram para que lá tenham árvores, tenham flores. Então a nossa intenção é que lá realmente se torne um celeiro da cultura e do turismo e que seja realizada essa praça de integração. Que essa praça ela integre tanto a parte ali do society quanto da área cultural ali, que foi realizado agora há pouco tempo essa obra, mas ela ainda precisa de um up, e esse up vai vir aí com esse recurso que nós vamos solicitar ao deputado Fernando Kreiling, que foi um dos deputados mais votados do distrito de Marcílio Dias, deputado do MDB, que tem forte atuação aqui do município, já mandou recurso para Marcílio Dias há um tempo atrás, está sendo executada agora a reforma lá do CI Mário Edson de Aguiar, todas as melhorias lá em volta para melhorar a segurança, recurso do deputado Fernando Kreiling, e agora a gente vai pedir um pouco mais, porque teve uma outra eleição, ele recebeu 400 e tantos votos aqui em Canoinhas, e ele tem um compromisso com o nosso município. Então seria isso. São várias solicitações, várias audiências, estamos trabalhando para auxiliar o governo, para que o governo possa realizar ainda mais serviços e melhorias para a nossa comunidade. Quero só pedir desculpa pela gafe, eu não cumprimentei ninguém hoje, só me enfiei na fala dos colegas vereadores, mas cumprimentar os senhores vereadores e senhoras vereadoras, a todos que nos assistem nas redes sociais, assessores da casa, integrantes do governo, aqueles que estão aqui presencialmente sempre acompanhando as sessões, nosso amigo Caruncho, com a Carunchinha, seu Geraldo tá ali, sempre parceiro com seus amigos. A gente agradece sempre a presença de todos. Estamos à disposição, fico à disposição do governo, nós estaremos lá amanhã. Então, se tiver algo que às vezes vocês queiram solicitar e que a gente possa auxiliar, a gente está aí para isso. Seria isso. Obrigado, prefeito. Quem sabe, eu estou profetizando, agora presidente, mas quem sabe prefeito um dia. Continua em discussão. Vereador William, em relação ao requerimento 156 de 2023, eu inclusive conversei com a Andréia para a gente fazer até esse pedido de manutenção da praça. Recebi o pedido do Lucas e da Brenda, né? O Lucas é atleta, inclusive ficou em segundo lugar no campeonato. Então, muito importante. E também farei um requerimento em relação a isso amanhã para a prefeitura e quem sabe, né, uma moção de parabenização ao Lucas por representar Canoinhas. Presidente, inclusive o projeto, quem fez a parte do BMX foi o Lucas. Então ele tem dedo ali no projeto que está sendo enviado também. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 156 de 2023. Requerimento 157 de 2023, de autoria do Edil William Godoy, professor Osmar e Vilmar Sudoski, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Júlio Garcia, deputado estadual, solicitando recursos através de emenda parlamentar para a área da saúde, para que nosso município possa diminuir a fila de exames que são essenciais para o diagnóstico de doenças. Está em discussão. Senhora presidente, com a palavra. Eu esqueci de falar desse requerimento. Também estou encaminhando, juntamente com o professor Osmar, que foi cabo eleitoral do deputado Júlio Garcia, e com o colega Vilmar, uma solicitação para que a gente tenha recurso para as filas. Nós já estamos prevendo algo que com certeza vai acontecer, né? No final do ano passado, junto com o amigo vereador Gil Baiano, que estava presidente da casa, ele antecipou um recurso da Câmara, a gente zerou diversos exames, passamos o governo para o atual governo com uma fila bem vazia, bem tranquilo para trabalhar. Mas todos os dias tem pessoas que procuram, precisando de exames, então a gente já está indo lá pedir mais um dinheirinho lá para que a gente consiga, no final do ano, fazer mais um grande mutirão. Então, o deputado Júlio Garcia teve também importante votação aqui em Canoinhas, também será cobrado lá amanhã na Leste. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão.
Está aprovado o requerimento 157 de 2023. Requerimento 158 de autoria do Edil William Godoy requer que seja encaminhado ofício ao senhor Jorginho Mello, governador do estado, e ao senhor Jerry Comp, secretário de Estado da Infraestrutura. No ano passado foi publicado no Diário Oficial do Estado os recursos para as obras de asfaltamento da rua Otto Friedrich, a qual está sendo finalizada a obra, e a rua Júlio Budante Neto, a qual tinha irregularidades no projeto, e está sendo finalizado o novo projeto. Solicitamos o recurso publicado para execução desta obra tão importante para o nosso município, sendo uma avenida na entrada da cidade, que além de melhorias no trânsito de ligação do maior bairro do município com a entrada do mesmo, irá embelezar a região, levando qualidade de vida aos munícipes e deixando a cidade mais bonita. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 158 de 2023. Requerimento 159 de 2023, de autoria do Edil William Godoy, requer que seja encaminhado ofício à senhora Carmen Zanotto, secretária de Estado da Saúde, solicitando recursos para melhorias e reforma nos postos de saúde do nosso município, conforme a audiência realizada no ano passado, junto com a secretária. Solicitamos auxílio na busca desses recursos via Estado ou União, para que possamos recuperar esses equipamentos importantes para a nossa comunidade, que dia a dia estão se deteriorando devido a problemas no telhado e alguns em suas estruturas, levando risco aos usuários e aos funcionários. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 159 de 2023. Requerimento 160 de autoria do Edil William Godoy requer que seja encaminhado ofício ao senhor Fernando Kralik, deputado estadual, solicitando recursos através de emenda parlamentar para implantação de uma praça de convivência ao lado do Centro Turístico e Cultural de Marcílio Dias. O município realizou a reforma do centro com recursos oriundos da Justiça Federal e com recursos próprios. Está realizando a implantação de uma quadra de society para atrair ainda mais visitantes para esta comunidade e incentivar as atividades com artesanatos, grupos diversos e eventos, solicitando recursos para melhorar ainda mais a interação do local. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 160 de 2023. Requerimento 161 de 2023, de autoria dos edis Vilmar Sudosky, William Godoy e professor Osmar, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, ao senhor Rafael Rodilles Roeder, secretário municipal de planejamento, conforme a lei 6.644 de 21 de 10 de 2021, que nomeia a unidade básica de saúde central Wagner Marcolin Krautner, lei 6.594 de 29 de 4 de 2021, que nomeia o Parque de Exposição Ouro Verde José João Clempos, e a lei 6.126 de 9 de 11 de 2017, que nomeia o ginásio de esportes Osmar Ângelo Negozek, solicitando informar qual é o motivo das placas com os nomes não terem sido instalados e qual a previsão para a instalação. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra. Senhor presidente, eu gostaria só que os vereadores pudessem incluir mais uma unidade de saúde, que é a unidade de saúde da localidade de Fartura, que tem uma lei que nomeia o nome de Teodoro Mendes. A gente já discutiu esse assunto aí na gestão quando o William estava lá, mas eu gostaria que incluísse aí uma unidade de saúde da Fartura Teodoro Mendes. Sem dúvida, ele pode ser incluído junto, sim. E só solicitando ao Executivo, né, e ao Rafael, que é uma coisa bastante básica e simples, e que ao longo tempo não vem sendo colocado. E as famílias, elas solicitam, pedem, falam, casualmente, duas. Essa semana passada me procuraram, dizendo, poxa,
Já faz um baita de um tempo que foi feito, foi prometido, não foi colocado, né? Eu gostaria assim que o nosso secretário Rafael, se ele puder fazer esse empenho, não acredito que não é um custo tão elevado para fazer essas placas e colocar lá com os nomes, e estaria atendendo, tem lei, tem tudo que está regulamentado, então é só colocar as placas lá e que isso então venha instalar o nome para quem está passando na frente, para quem vê, e que as famílias então se sintam realizados então aí com o nome dos seus entes queridos realmente contemplando aquelas unidades. Senhores vereadores, eu gostaria de assinar junto esse requerimento. Algumas vezes já conversei com a Sandra Trautem, então, e ela também solicitou por diversas vezes, perguntando o porquê da placa, de não ter ainda o nome do Dr. Wagner nesta unidade. Então, eu gostaria de assinar junto esse requerimento, se me permitem. Está à disposição a todos. Continue em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 161 de 2023. Requerimento 162 de 2023, de autoria do professor Osmar e da vereadora Silmara Gontari, que requerem que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciaope, prefeita municipal, e ao senhor Alfredo Escutetos, hoje, agora em nome do secretário Nene, né, que se encontra aí, municipal de obras, solicitando uma atenção urgente na localidade de Campo dos Pontos, onde os próprios moradores se obrigam a fazer bueiros e arrumar as estradas para seus filhos passarem e irem para a escola, entre outras necessidades, conforme fotos em anexo. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 162 de 2023. Requerimento 163 de 2023, de autoria das vereadoras Tati Carvalho e Silmara Gontari, que requer que seja encaminhado ofício a senhora Juliana Maciaope, secretária municipal, e a senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde, tendo em vista as reclamações constantes relacionadas à unidade do pronto atendimento que ocorrem, tendo como principal motivo a falta de atendimento nos postos de saúde, seja por falta de médico e ou por número reduzido de fichas de atendimento. Requer que seja informado qual a medida será tomada para regularizar os atendimentos e para que os pacientes não tenham que esperar cerca de 5 horas para serem atendidos, bem como para que se aumente o número de atendimentos diários nos postos de saúde. Está em discussão. Senhores vereadores, hoje à tarde, novamente, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que estava na unidade de pronto atendimento, com filha pequena, fazia horas que estava lá e não estava fluindo o atendimento. Então, novamente me desloquei até a UPA, conversei com as equipes lá. E o que estava acontecendo? Inclusive, uma médica chegou para falar comigo e disse: Tati, eu não consegui nem almoçar ainda hoje. Isso já era quase 3 horas da tarde. Por quê? Porque a UPA, na verdade, ela é para urgência e emergência. Então, enquanto eu estive lá, estava chegando bombeiros, tinham casos graves chegando pela porta dos fundos. E lá na frente estava lotado de pessoas precisando de atendimento. Muitas dessas pessoas, e eu perguntei para elas, foram até o posto de saúde antes de irem para a UPA. Mas chegando no posto, já não tinha mais ficha para atendimento, ou não tinha médico. Então, essas pessoas que precisam do atendimento médico, elas acabam se deslocando realmente para a unidade de pronto atendimento. E chega lá, acaba virando uma bola de neve, porque tem os casos mais graves, e essas pessoas ficam esperando. Então, eu peço, já conversei até com o Dudu outra noite, que eu estive na UPA, o Dudu se fez presente também, que era a mesma situação. E naquela noite teve pessoas que saíram sem atendimento, porque elas estavam desde as 2 da tarde esperando, e era 7 da noite e elas ainda não tinham sido atendidas. Então, eu solicito que seja verificado de que forma que pode ser feito para que os atendimentos nos postos de saúde venham a suprir a necessidade do povo. Porque saúde é algo que é primordial, é essencial. Então, as pessoas não estão indo na UPA porque elas
querem ir na UPA. Elas geralmente estão lá porque elas estão precisando de uma consulta médica, elas não têm condições de pagar o médico particular e porque elas não estão conseguindo essa consulta nos postos de saúde. Eu ouvi relatos de pessoas que chegam às 5 da manhã em posto de saúde para conseguir atendimento. Eu sei que esse problema ele se estende já faz muito tempo, mas a gente precisa achar uma solução. Então, fica aqui o meu pedido por essas pessoas que estão sofrendo e não estão conseguindo um atendimento médico adequado nos postos de saúde. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 163 de 2023. É o que continha, Sua Presidência. Passamos às explicações pessoais. Solicito à primeira secretária que informe se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Vereador Vilmar Sudoski. Com a palavra, vereador. Bem rapidinho, Senhora Presidente. Cumprimentar os nossos colegas aí da Secretaria de Obras que se fazem presente, né? Agradecer sempre pela atenção que vocês nos dão todas as horas que solicitamos, e quando a gente solicita é porque algum contribuinte, algum morador ou alguma rua tem essa necessidade. Sei e sou consciente de que se vocês tiverem máquina lá, se vocês tiverem material, se vocês tiverem combustível, se vocês tiverem as condições, vocês sempre correram atrás para que as coisas acontecessem e fizeram acontecer e vão continuar fazendo, né? Então, nós estamos aqui na condição de vereador para defender o contribuinte, mas entendendo a posição também de quem trabalha lá na secretaria, que não é fácil, a gente sabe das dificuldades que tem. Mas as pessoas nos cobram e nos pedem para que os representem aqui, por isso nós estamos nesse local. Então, parabenizar pelo trabalho de vocês, né? E tenho certeza que o tempo agora deu uma melhorada, né? As coisas possam daqui a pouco começar a funcionar melhor, né, Maurício? Daqui a pouco temos mais pedra, daqui a pouco o britador funciona, esperamos, né? Tanto sofremos com esse britador, né? Meu Deus, eu vejo desde a época do seu João Clempos, quebrava e arrumava, e estragava e funcionava, e daqui a pouco tinha, e daqui a pouco não tinha, né? Do Ico Costa, e veio vindo todo aquele tempo aí para se resolver. Mas enfim. Também quero falar, e hoje eu recebi algumas queixas, inclusive até de pessoas do próprio Correio. E é um assunto que a gente sabe que a solução dele é uma solução bastante difícil, mas eu acho que teria que mais falar em termos de que as pessoas se conscientizem do cuidado que tem que ter, e a vereadora Tati é uma defensora de muitos anos e dedicada exclusivamente nessa área dos animais, mas com os cachorros na rua. Na região ali da Piedade, especialmente ali na Aparecida, né, no loteamento, o Correio está tendo grandes dificuldades até de fazer a entrega. Os cachorros avançam, derrubam os motoqueiros, machucam. Está chegando ao ponto do Correio pensar o que vai fazer para poder fazer a entrega da correspondência lá. Então, como o município hoje não tem uma lei que possa fazer algo que vá punir os proprietários dos animais, com os animais, que as pessoas que têm esses animais se conscientizem, precisam tirar da rua. Esses animais, o animal, ele não, naturalmente o cachorro não gosta de moto, né? É uma coisa que todos nós sabemos disso, onde uma moto ronca, o cachorro late e já corre atrás. Infelizmente é assim, mas que essas pessoas se conscientizem, porque o Correio precisa fazer o trabalho dele, vereador Maurício, precisa levar as correspondências, precisa fazer a entrega, e é um problema sério. Mas então, consciência às pessoas que têm esses animais, que ajudem a todos, para que nós não tenhamos discussão de vizinho, para que nós não tenhamos pessoas mordidas lá, que não derrube motoqueiro, como já aconteceu várias vezes. O Correio está ao ponto de parar de fazer a entrega de correspondência lá. Não sei se isso vai chegar a esse ponto, mas existe até uma certa ameaça nesse sentido. Essa conscientização para que cada um que tem seus animais cuide dentro do seu pátio. Obrigado. Pela ordem, seu Vilmar, até peço a palavra, né, falando em relação aí à causa animal. Desde que eu entrei nessa Câmara, eu acho que eu já furei o disco de tanto falar nesse assunto.
O que acontece? Existe a lei, é uma lei federal, que é uma lei que pune a pessoa que pratica maus tratos, e o abandono é uma forma de maus tratos. Pune, inclusive, com prisão. Sexta-feira da semana retrasada, participei de uma ação junto com a polícia em que o cidadão foi preso por maus tratos. Porque ele tinha um cachorro pitbull amarrado no fundo de casa, sem água e sem comida, e só apareciam os ossos do cachorro. Então, Canoinhas, infelizmente, virou moda a pessoa ter pitbull e deixar solto pelas ruas. E o pitbull em si, ele geralmente não gosta de outros cães. E a mordida de um pitbull, a gente sabe o estrago que faz. Então, é uma questão de segurança pública também. É uma questão de saúde pública. Infelizmente, Canoinhas virou um local onde as pessoas querem ter cães e deixam na rua. E principalmente cães de raça, que a raça pitbull é uma raça que realmente, dependendo de como for criado, pode ser perigoso, né? E também essa questão do abandono, a nossa dificuldade, e digo nossa quando eu falo enquanto voluntária do Grupo Resgates, é que muita gente me manda mensagem, eu mando mensagem para as meninas do grupo, porque elas sabem que um vizinho tem cachorro que está na rua. Mas aí elas não querem fazer a denúncia. Muitas vezes a gente pega o cachorro abandonado e eu peço para a população prestar atenção quando a gente publica a foto do cachorro que está abandonado, que está na rua. Porque não é possível que um vizinho não saiba que aquele cachorro morava na casa do lado da sua e não possa ir de testemunha. Quando as pessoas começarem a ser punidas, de acordo com a lei que já existe, por deixarem os animais na rua, aí a gente vai começar a ver uma diferença gritante aí nessas situações. E só para os senhores terem uma ideia, o Grupo Resgates iniciou o ano de 2022 devendo aproximadamente R$100 mil nas clínicas veterinárias. Mesmo assim, fizemos atendimento de mais de 600 animais que tiramos das ruas em 2022. Conseguimos pagar os 100 mil, pagar mais 25 mil nas clínicas e iniciamos 2023 com uma dívida de 30 mil. Mas todos os dias nós temos pedidos de ajuda para cães que estão nas ruas. Chegamos a ter de 5 a 10 pedidos de ajuda por dia. E nós estamos hoje com 80 cachorros que retiramos das ruas e estão para adoção, mas infelizmente as pessoas não querem adotar o vira-lata de porte médio a grande, né? As pessoas querem o cachorro peludinho, pequenininho, de raça. Então, a gente realmente precisa de conscientização, tanto de pessoas que adotem esses animais e parem de achar que os voluntários do grupo têm a obrigação de retirar das ruas, porque são voluntários. E também precisamos que as pessoas se conscientizem, que denunciem o vizinho que abandona um cachorro na rua. Liguem para a polícia, façam um boletim na Polícia Civil, liguem no 190. A polícia auxilia, sim, todas as vezes que eu preciso, a polícia auxilia. Mas nós precisamos que as pessoas também façam a denúncia. Porque só assim a gente vai conseguir punir quem são os verdadeiros responsáveis por tantos cachorros na rua, que são os donos. Agradeço a lembrança, seu Vilmar, em relação a essa causa, que não é só animal, é de saúde e de segurança também. Mais algum vereador inscrito para as explicações pessoais? Não há mais vereador inscrito, senhora presidente. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para o dia 21 de março de 2023, terça-feira. Uma boa noite a todos.